Trump concede entrevista polêmica em seu discurso de campanha lá em Michigan e garante que os imigrantes são animais e que o mundo está mais perto de uma terceira guerra mundial em um eventual novo governo Biden. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre Javier Milei, que mais uma vez reforça a prerrogativa, a tentativa dos argentinos de retomarem as Malvinas frente aos ingleses, mais uma guerra das Malvinas a caminho. Vamos discutir um pouco mais sobre isso e falar também, pessoal, um pouquinho sobre as críticas que Israel vem sofrendo agora dos Estados Unidos, com Biden garantindo que o ataque à ONG de alimentos não é um incidente isolado e vai buscar maiores explicações, e a gente tem, inclusive, a própria Rússia também condenando as ações israelenses e pedindo uma ação contra o país. Para vocês terem uma noção, até tropas russas na Síria foram deslocadas para a posição de fronteira para conter os avanços israelenses. Disputa então entre Rússia e Israel. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o parlamento israelense que foi invadido por manifestantes e também o Wall Street Journal, que garante que o Macron está realmente instigando as tropas francesas a atuarem na Ucrânia e garante que não quer ajuda do Ocidente. Como assim? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix, que vocês ajudam demais a manter o canal aqui ativo. Tamo junto? Cara, valeu, hein? Se não quiser, se não puder, seu like e engajamento já tá sensacional. Então bora lá pro vídeo que tem um assunto bem relevante aí pra gente tratar. Primeiro ponto, pessoal, que chama atenção é a campanha eleitoral nos Estados Unidos, que de fato começou, né? Na verdade, não começou oficialmente, mas a pré-campanha já está a plenos pulmões, tanto do Biden quanto do Trump. O Trump, ele estava num evento ali pré-eleitoral em Michigan, nos Estados Unidos, claro, e ele fez um discurso de campanha bastante forte, chamando atenção principalmente para dois pontos. A questão migratória dos Estados Unidos, isso, claro, é um ponto de extrema divergência entre o governo Biden, que é o governo que mais deixou as fronteiras permeáveis dos Estados Unidos nos últimos anos, vide, por exemplo, o conflito entre Texas e o governo federal, Greg Abbott, e o governo Biden, e a entrada massiva, né, numerosa, recorde de imigrantes nos últimos anos. E a gente teve, por exemplo, o Trump falando que os democratas tentam defender, inclusive, os imigrantes legais, falando para não tratar como animais e sim como seres humanos. Ele garantiu que, na verdade, não. Os imigrantes ilegais são animais e devem ser tratados como tal. Inclusive, no seu cartaz ali de campanha, ele falava, né? Ele coloca "pare o banho de sangue na fronteira do Biden". Inclusive, para instigar um pouco o eleitorado americano, ele até falou, né, recorrentemente ali, dos crimes que foram cometidos por imigrantes, por refugiados, tal, nos Estados Unidos, inclusive falando que até conversou com os familiares de uma garota que foi, enfim, né, sabe o que eu tô falando? Muito possivelmente por um refugiado venezuelano, alegando que isso representa uma violência dos refugiados contra a população americana. No caso, os familiares da garota que foi assassinada, enfim, né, sabe o que eu tô falando? Falaram que é mentira, que o Trump não falou com ela, mas muito mais do que, enfim, se é verdade ou não, a conversa com os familiares, é a questão que a diferença na política migratória deve ser um ponto de embate bastante importante no período eleitoral dos Estados Unidos. E ele deixou bastante claro, mais uma vez também instigando, lembrando que a diferença de idade dos dois não é tão grande, mas segundo o Trump, segundo os republicanos e a galera que critica o Biden, e galera, algumas ações do Biden de fato confirmam isso, né? Que a lucidez do Biden está bastante comprometida. Então o Trump até colocou, né? Olha, o Biden, ele é um cara que não consegue juntar duas frases conexas, mas ao mesmo tempo ele tem que negociar com Xi Jinping e com Putin, colocando que há 4 anos atrás, quando o Trump era o presidente, não tinha nenhum risco nuclear no mundo. Não sei se é exatamente verdade, tá? Mas com certeza as situações estavam menos tensas do que hoje. E que para voltar a paz para o mundo, o governo Trump é mais do que necessário. Você acha, pessoal, que uma eventual volta do governo Trump trará uma paz para o mundo em tantos conflitos que se arrastam hoje, né? A questão em Essequibo, a questão da China e Taiwan, inclusive com terremoto, né? A própria questão do Mar da China Meridional, a Palestina e Israel. Você acha que o Trump daria algum jeito nesses conflitos? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, importante, está ligada a um evento que marcou os 42 anos da Guerra das Malvinas,
Cara, eu não tenho tempo, né, e nem a intenção do vídeo explicar toda a questão da guerra, mas para quem sabe tem a plataforma aqui com todos os conteúdos de ciências humanas para vocês. Uma das aulas fala justamente sobre a história do conflito entre Inglaterra e Argentina, sobre todo o conflito das Malvinas. Para não ficar tão longo o vídeo, mas fazer um breve resuminho para vocês, o governo argentino à época, de Galtieri, tinha a intenção de aumentar a sua popularidade e nada melhor do que tomar as ilhas, que são disputadas inclusive até hoje, entre ingleses e argentinos, e o exército argentino invadiu as Ilhas Falkland, segundo os ingleses, ou as Malvinas, segundo os argentinos. Os ingleses alegam que eles têm um quê histórico, um argumento histórico para domínio das ilhas. A Argentina também alega uma questão histórica e também uma questão territorial, falando que as Malvinas ou as Falklands estão muito mais próximas do seu território. O que o Galtieri não contava é que a Margaret Thatcher, lá do outro lado do Oceano Atlântico, também precisava bastante aumentar a sua popularidade, e nada melhor do que vencer um conflito, ainda mais uma questão histórica sensível entre ingleses e argentinos, mandou ali os seus militares, e depois de 2 meses mais ou menos, a gente teve a finalização da Guerra das Malvinas com a derrota dos argentinos. Em 2013, foi realizado um plebiscito com a população local, e a população local deu a entender que ela quer se manter como um território ultramarino dos britânicos. Ou seja, a ilha pertence aos britânicos e a população local, pelo menos em 2013, preferia pertencer também ao Reino Unido. Mesmo assim, é uma questão muito importante, cara. Eu gosto bastante de futebol, né? Acho que dá para vocês perceberem com tanto de citações que eu faço. A própria disputa eliminatória entre Argentina e Inglaterra, com os 2 gols do Maradona, um que ele fez o gol mais bonito da história das Copas e outro gol de mão, né? La Mano de Dios, fez com que quase fosse uma vingança dos argentinos contra os ingleses. Pelo menos na Copa do Mundo, né? As ilhas continuam com os britânicos, claro. Mas entende por que o argentino ele idolatra tanto o Maradona? Um dos motivos é essa questão histórica cultural também contra os ingleses. Mas é uma questão muito mal resolvida. E também, tanto faz ser governo peronista, de esquerda, centro, direita. Por exemplo, o Javier Milei falou sobre isso, né? Que os últimos governos tinham retóricas muito fortes, muito agressivas em torno das Malvinas, sendo da Argentina, só que na prática não fizeram nada. Nessa comemoração, ele e a sua vice, que é a Vitória Villarruel, inclusive filha de um ex-combatente também das Guerras das Malvinas, eles falaram, galera, que eles vão começar agora a estabelecer uma rota clara para que as Malvinas voltem a pertencer à Argentina, inclusive falando que isso é um direito irrevogável para os argentinos. Outro ponto que eles falaram, a gente sabe que na Argentina, diferente do Brasil, a gente teve um período aí, né, de 64 até 85, com uma continuidade dos militares. Na Argentina, a gente teve períodos militares que foram se revezando com períodos civis. Inclusive tem aula também na plataforma sobre todo o histórico da economia da Argentina até chegar na crise antes do governo Milei. Veja lá, tá? Mas um dos pontos aí insensíveis é que a última ditadura militar da Argentina, que se estabeleceu de 76 até 83, ela foi extremamente complicada do ponto de vista social. Então, os argentinos, eles veem com muito mais maus olhos a ditadura por todos os... Não posso falar as palavras aqui no YouTube, né? As mazelas, vamos colocar, que isso gerou para a sociedade argentina, e isso é uma coisa que o Milei, segundo ele, e a sua vice também, vão tentar mudar. Tentar passar uma imagem mais positiva do setor militar na Argentina. Será que eles vão conseguir? Deixa aí nos comentários. E as Malvinas, pessoal? Deixa aí também. Questão polêmica, hein? Tem que pertencer aos ingleses ou aos britânicos? Ponto importante. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado, como a gente analisou no nosso vídeo de ontem, às declarações, na verdade, a ação israelense na faixa de Gaza. Uma ONG super importante na distribuição de alimentos, conhecido como a World Central Kitchen, que é responsável pela distribuição de alimentos em uma região que vem com uma fome crônica bastante grande, com a possibilidade também de falta de água, dentre outras mazelas sociais, foi fazer uma distribuição de alimentos na região do norte de Gaza e houve disparos do exército israelense, não contra civis e não contra militares,
mas se encontra um carro que, segundo a própria ONG, estava devidamente identificado, inclusive com o logo da ONG em cima do carro, e mesmo assim teve um ataque israelense contra esse carro. Aparentemente, a gente teve 6 funcionários da ONG que eles morreram, inclusive membros de outros países, tá? Da Austrália, tudo tal, e isso gerou uma comoção internacional bem significativa. O Antony Blinken, por exemplo, dos Estados Unidos, já tinha pedido maiores explicações. O Pedro Sánchez, da Espanha, o próprio Rishi Sunak, por exemplo, do Reino Unido, o Anthony Albanese, da Austrália, foi um australiano, esteve dentre os que morreram, né? Pediram maiores explicações de Israel. E aí, quando o Benjamin Netanyahu ele foi justificar, ele falou assim, olha gente, não era uma coisa que a gente queria que acontecesse, mas infelizmente na guerra essas coisas acontecem. Vamos tentar evitar que isso aconteça novamente. E vocês entendem, galera, que fala isso em um momento em que uma organização não governamental que cuida de uma questão tão sensível humanitária, que é a questão dos alimentos, e você fala que, entre aspas, acontece, entenda, né? O tipo de diferença de declaração. Isso é inaceitável. A gente não vai mais deixar acontecer. Israel não apoia ataque contra as organizações humanitárias que querem eliminar, ou que querem, ajudar, perdão, o povo palestino. A gente só quer eliminar o Hamas porque faz muito mal para os palestinos, tudo tal. Isso é uma declaração. Outro é... Pô, vamos tentar que não aconteça, né? Mas sabe, né? Essas coisas acontecem em guerra. Entende o tom diferente da declaração? E aí, o próprio Biden, que lembrando, já vem tecendo algumas críticas importantes em relação a Israel, fez mais críticas, colocando que esse não foi um incidente isolado. E, inclusive, que os funcionários que morreram foram extremamente corajosos e altruístas. E que as suas mortes são uma tragédia. Inclusive, ele falou que vai pedir maiores investigações para saber por que eles foram atacados, já que os carros tinham uma logo, identificando, e a própria identificação. Inclusive garantindo, pessoal, que Israel não faz o suficiente para proteger as organizações não governamentais que visam somente ajudar os civis. A própria ONG anunciou que, de maneira provisória, ela vai deixar de tomar algumas ações nos próximos dias. Ou seja, a questão de alimentação, questão sensível para o povo palestino, vai ficar desassistido nos próximos dias. Olha como eu falo, né? Se os Estados Unidos estão fazendo críticas, cobrando explicações, e o próprio Biden critica a ação israelense, é porque a coisa está ficando um pouco complicada. A gente teve, por exemplo, além da pressão interna, manifestações constantes que acontecem. Final de semana teve uma gigantesca disputa entre seculares e ortodoxos, se os ortodoxos vão ou não ser convocados para o exército, o afastamento ou não do Itamar Ben-Gvir e do Smotrich, se o Benjamin Netanyahu tem que sofrer um impeachment pelos escândalos de corrupção, se vai ter de fato a reforma judicial, é uma dor de cabeça gigantesca para o Benjamin Netanyahu. E a gente teve mais uma ação agora. No parlamento judeu, por exemplo, no parlamento de Israel, a gente teve os familiares dos reféns que estão sob responsabilidade, sequestrados ali pelo Hamas. Eles invadiram o parlamento e exigiram do Benjamin Netanyahu e dos seus partidários ações no sentido de tentar negociar com o Hamas para que os reféns, eles voltem para Israel. Eles estão alegando que, segundo os familiares dos reféns, que o governo Benjamin Netanyahu está forçando a barra para que não tenha algum tipo de negociação, ignorando as vidas humanas que estão ali israelenses em nome de de um objetivo de Estado, ou seja, colocando a vida de israelenses abaixo da importância do que significa o Estado de Israel, ou as políticas econômicas ou as políticas feitas pelo governo Netanyahu com o Estado de Israel. Pressão interna e pressão externa significativa. Para piorar ainda mais, vai lembrar que Israel fez com seus caças F-35 um ataque a um anexo da embaixada iraniana, que ficava exatamente entre a embaixada iraniana e a embaixada canadense, e ali você teve a morte de alguns membros da Guarda Revolucionária Iraniana, inclusive, possivelmente também o número 2 do braço Quds, como se fosse um braço armado exterior da Guarda Armada Revolucionária Iraniana. E o Irã falou que vai dar uma resposta à altura contra Israel, vai fazer um ataque e pediu inclusive uma autorização do Conselho de Segurança da ONU para fazer algum tipo de medida contrária. A Rússia convocou o Conselho de Segurança da ONU e anunciou que, de fato, Israel deve ser punido. A Rússia colocou, por exemplo, que o que Israel fez foi uma violação territorial 2 vezes. Violando territorialmente o território da Síria, já que, obviamente, o ataque não foi autorizado pelos sírios, e também uma violação na inviolabilidade diplomática, visto que aquele anexo da representatividade iraniana é como se fosse uma
representação do Irã em território alheio e não poderia ser atacado. Ou seja, uma dupla violação. Para vocês terem uma... E lembrando, tá? A Rússia é uma grande aliada do Bashar al-Assad. O Putin é um aliado do Bashar al-Assad. A União Soviética era aliada do Hafez al-Assad, que era o ditador, também pai do Bashar al-Assad, e as ligações são muito próximas. Existem tropas da Rússia na Síria. Eu sempre falei para vocês, analisei aqui, que o equilíbrio diplomático entre Israel e Rússia, ele é meio assim, complicado. O Putin, por exemplo, ele colocou há poucas semanas aí, poucos dias atrás, que ele tinha a intenção de tentar estabelecer algum tipo de acordo de paz, ser um mediador na resolução do conflito entre Israel e Palestina, Israel e Hamas. Mas, ao mesmo tempo, Israel faz ataques contra a Síria. A Síria organiza, por exemplo, na embaixada iraniana, as reuniões do chamado Eixo da Resistência, o autodenominado Eixo da Resistência, com o Irã, com os Houthis, com o Hezbollah, com o Hamas, com a Jihad Islâmica, com membros do Paquistão, dentre outras organizações. A Rússia fez um vídeo colocando tropas que estão destacadas em novos postos na fronteira com Israel, garantindo que ali eles estão para garantir a segurança da Síria. Vocês entendem bem o que eu estou falando, né? A gente está falando, galera, de uma coisa que está tomando uma proporção maior. Vamos imaginar, por exemplo, que Israel faça ataques que acabem matando, por exemplo, militares russos que estão posicionados nesses postos de fronteira no território da Síria. Fora que assim, né, postos de fronteira é uma coisa complicada. A fronteira que a Síria reconhece ou a fronteira que Israel reconhece? As colinas do Golã, por exemplo, é um território que Israel dominou na Guerra dos 6 Dias, mas que não tem exatamente... Depende a quem pertence. Se você perguntar para Israel, pertence a ele. Se você perguntar para a Síria, para a Rússia e para outros membros, pertencem à Rússia, entende? Então a coisa está escalando para uma coisa perigosa e com uma possível resposta do Irã pode piorar ainda mais nos próximos dias. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado, né, às declarações que foram feitas ali pelo Wall Street Journal, dando como se fosse uma espécie de bastidores da reunião que foi convocada pelo Macron em Paris. Para quem não lembra, o Macron ele convocou os principais apoiadores europeus da Ucrânia para uma reunião e nessa reunião, com Olaf Scholz, outros membros, depois foi a primeira vez que ele anunciou publicamente que a França e outros países da OTAN estariam cogitando colocar suas tropas na Ucrânia. Isso foi prontamente rebatido pela Alemanha, pelos Estados Unidos, pela Espanha e pela Itália e por outros países. Em compensação, Polônia, República Tcheca, Lituânia, Letônia, Estônia, Canadá e a própria França falaram que não sabe exatamente. A própria Eslováquia, por exemplo, falou que isso foi realmente discutido na reunião da OTAN, mas que não houve um consenso exato sobre o que fazer. E o Wall Street Journal ele deu alguns detalhes sobre essa reunião. Segundo o Wall Street Journal, a França falou que queria que os países mantivessem uma espécie de ambiguidade estratégica, ou seja, a declaração que a França queria que todos dessem é que todas as opções estavam em cima da mesa, inclusive a possibilidade de interferência no território ucraniano com tropas da OTAN, e principalmente Estados Unidos, que nem mandou um representante oficial, um chefe de Estado, né? E a Alemanha, que são as duas principais lideranças da OTAN, os que mais financiam essa organização militar, falaram que não, tá? Que eles não colocariam as suas tropas e, aliás, nem gostariam que isso viesse a público. Segundo Macron, já que os países estavam rejeitando, a França aceitava até mesmo colocar suas tropas, só que daí o Biden perguntou, né, os Estados Unidos, poxa, e se você colocar suas tropas na Ucrânia e a Rússia fizer algum tipo de agressão e matar soldados franceses? A OTAN vai ter que defender a França? O Macron falou que não, que se a França quiser colocar suas tropas no território ucraniano, ela não precisa de ajuda ocidental, da ajuda da OTAN. E, inclusive, o próprio Ministério da Defesa da Rússia e a Maria Zakharova, representante das relações exteriores, deixou claro que já está pronto nesse momento, agora em abril, a mobilização de mais ou menos 1.500 a 2.000 homens para irem em direção ao território ucraniano vindos da França. Lógico que estamos numa guerra híbrida e não dá para confiar cegamente na informação da Rússia, mas é fato que a França aparentemente gostaria de mobilizar alguns homens no território. Vai lembrar, pessoal, que a França, assim como vários países europeus, está aumentando a sua produção militar. A intenção realmente é colocar tropas no território ucraniano?
Segundo o Wall Street Journal, nas declarações do Macron, sim, isso poderia inclusive causar um racha dentro da OTAN, entre alguns países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, que não querem essas tropas, e outros que querem. Macron, pessoal, será que vai ter coragem de colocar essas tropas? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.